O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Papo no Café de hoje vai contar uma história de amor incondicional pelas letras. Ele tinha tudo para não gostar de ler, mas apaixonado pela literatura foi traçando um trajeto e até virar diretor da Biblioteca Pública do Paraná. O nosso entrevistado de hoje é Rogério Pereira. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado. Queria saber, pra gente começar, se você aceita um cafezinho. Aceito, sim. Vamos lá? Claro. Fiquei sabendo que você é apaixonado por café. Até tive um café, né? Durante Pois um tempo. é, foi o Quintana, né? Quintana. Conta um pouquinho pra gente dessa aventura, Rogério. Eu sempre tive vontade de ter um espaço voltado para a cultura, assim, né? Até tenho ainda a ideia de abrir um lugar chamado Espaço Rascunho, com uma pequena livraria, um café. E aí em 2010, foi 2010, 2009, nós abrimos um café em homenagem ao Mário Quintana, ali no Batel. E continua até hoje, né? Abriu um restaurante, um espaço bem bacana para exposições, tem uma biblioteca, chama Quintana Café, e continua lá com a minha ex-sócia. Quando eu assumi a biblioteca, em 2011, aí eu resolvi... Corrido o tempo. É demais, né? Porque daí tinha rascunho, tinha biblioteca, tinha filhos, tinha dívidas, tinha vários problemas. Eu falei, alguma coisa eu preciso me desfazer. E aí nesse momento eu decidi vender o Quintana e continuar com o trabalho com a literatura, que é o meu trabalho, né? Mais é o que eu faço. Rogério, eu comecei falando de um menino que tinha tudo pra não gostar de ler, mas era apaixonado pelas letras. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, então, como que foi, né? Sua infância foi uma infância bem humilde, né? Como que foi? Assim, minha trajetória, as pessoas confundem muito uma coisa que as pessoas tendem a colocar num pedestal, assim, essa coisa de que você era muito pobre, de que você vem de uma família... Mas é uma história bastante comum, eu acho, no Brasil, assim, pessoas que saem de uma situação difícil, quer dizer, todo mundo tem uma situação difícil, e vai para um caminho. Claro que o meu trajeto talvez seja um pouco inusitado, porque eu venho de uma família em que os livros realmente eles não tinham o menor sentido, né? Eu nasci na roça, nasci de parteira, né? Eu sempre conto essa história. Daí a família veio para Curitiba, que a gente é filho do êxodo rural, na verdade, né? Final da década de 70, eu chego em Curitiba com 7 anos, mais ou menos, e passo a minha infância toda voltando para essa roça, né? Então a roça é uma coisa muito presente na minha vida, na minha literatura, nas minhas crônicas, no meu romance. Eu fico indo para casa dos meus avós, dos meus tios, durante a minha infância toda, até a minha adolescência. E eu, como toda criança, né, todos os meus amigos, eu tinha muita vontade de ser jogador de futebol. E jogava relativamente bem, assim, né? Depois joguei durante muito tempo Liga Amadora em Curitiba, jogo futebol até hoje. Mas nesse núcleo social, nessa minha vida, meu pai e minha mãe foram muito pouco para a escola, né? Meu pai, acho que dois anos no máximo, minha mãe também. E eles são, né? E eram aquilo que nós chamamos de analfabetos funcionais, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira como empregada doméstica. Eu entrei no jornalismo por causa da minha mãe, porque minha mãe trabalhava na casa de um diretor de um jornal, né? E com 13 anos eu fui trabalhar na Gazeta Mercantil, onde minha mãe... Depois meu pai também foi trabalhar como motorista. E assim eu pensava, eles não estudaram, né? Eles não foram para a escola, eles não tiveram oportunidade de ir para a escola. Então se eu estudar, possivelmente eu não seja pobre, né? Esse era o meu pensamento, né? Um pensamento um tanto ingênuo. E na verdade eu não apostava assim na literatura, eu apostava muito mais na educação. Quando eu entrei no jornal, na Gazeta Mercantil, quando eu tinha uns 14 anos, eu levei um susto realmente, né? Porque era um outro mundo. Porque homens sérios de terno e gravata não trabalhavam ali, eles ganhavam a vida escrevendo, né? Eles escreviam numa máquina de escrever, e depois aquilo ia para um telex, eu sou da época do telex, ainda ia para o telex, né? E eu participei da grande revolução tecnológica do jornalismo brasileiro. Eu sempre digo isso e me orgulho disso, que foi o dia em que eu fui à redação, eu era um menino, né? Tinha lá uns 15, 16 anos, fui à redação e me deram um papel e falaram assim, você vai passar um fax agora. E aquilo foi uma grande revolução, porque você passava do telex, você passou para um fax, né, ia para São Paulo, isso. E ali eu comecei a ter contato com jornalistas, com escritores, e eu realmente comecei a montar uma biblioteca, né? Eu comecei a comprar livros na banca do João, eu tinha uma banca de jornal do lado da Gazeta Mercantil, ficava ali nas B6. Eu ia nessa banca de jornal todos os dias para tomar sorvete. Eu adorava conversar com o João e tomar sorvete. Como eu era um office boy quase exemplar, eu não gostava de jogar fliperama, não ficava matando tempo na rua, eu fazia meu trabalho e voltava para o jornal. Para estudar, para ficar, né, fazendo minhas coisas, eu ia para a banca de jornal.
Sentava lá, ficava lá uma hora, pelo menos, batendo papo, tinha um telefone na banca, quando precisavam de mim me ligavam lá na banca. Eu realmente eu tinha regalias na Gazeta Mercantil. Né? Eu tinha algumas regalias. Eles me deixavam estudar em época de prova, não me mandavam... Você estudava à noite nessa época, né? Não, eu sempre estudei à noite, né? Eu lembro que, assim, eu parei de estudar à noite quando eu estava durante o dia, quando eu estava na 7ª série. Falando um pouquinho, né, dessa questão da educação, você até foi para uma escola esses dias falar sobre esse assunto, né, como você acabou de falar. Como que a educação é uma ferramenta transformadora, né? A literatura é uma ferramenta transformadora na vida de uma criança? Eu não sei muito bem como, né? Eu sei que é. Né? Assim, por quê? Porque a educação é a porta de entrada. No Brasil, principalmente, para quem é das classes C, D e E, por exemplo, que é da onde eu venho, né? A única chance que nós temos, assim, é através da educação. Quer dizer, você tem a oportunidade de ter uma educação e sempre numa escola pública, que normalmente não é de qualidade, né? Eu acho que melhorou muito a escola pública, né? Melhorou muito desde a minha época para agora. Assim, eu vou o tempo todo para a escola, para universidades, participo de eventos com leitura, falo disso o tempo todo. É fundamental que a escola seja uma escola bem preparada na questão da formação do leitor, por um motivo bastante simples. As famílias ainda brasileiras, elas não são leitoras. Quer dizer, não se forma leitor em casa, né? Muito raro. Então essas crianças vão para a escola na tentativa de se formar leitor dentro da escola. Então você tem que ter um ambiente propício à leitura na escola. Aí a biblioteca. E a biblioteca e a escola, principalmente no sentido de que você tenha professores leitores, professores que estimulem a leitura. As crianças, é muito comum, e na biblioteca, que eu sou diretor, na biblioteca pública, é muito comum as pessoas falarem, eu frequentei a biblioteca pública durante boa parte da minha vida. Quando a pessoa fala boa parte da vida dela, eu já sei qual é essa boa parte. É a parte em que ela estuda, é a infância, a adolescência e parte da vida adulta quando ela está na escola, na universidade. Quando ela sai da universidade, ela deixa de frequentar a biblioteca. Por quê? Porque nesse período da vida, a leitura tem um sentido pragmático, que é o sentido de, eu preciso ler um livro que me mandaram ler, seja o Dom Casmurro, seja qualquer outro livro, me mandaram ler esse livro, eu preciso ler esse livro, eu preciso responder perguntas sobre esse livro, eu preciso tirar uma nota sobre esse livro, eu preciso passar de ano, eu preciso dar uma satisfação para o meu pai e para minha mãe, eu preciso ler esse livro para passar no vestibular. E você pega, por exemplo, a biblioteca, qual é o estigma que uma biblioteca carrega? Um lugar chato, um lugar de castigo. Nas bibliotecas das escolas, no meu tempo e ainda em muitas escolas, o aluno que fazia muita bagunça ia para a biblioteca de castigo, a professora que se tinha qualquer tipo de problema com a turma, ou estava em final de carreira, ou para se aposentar, ia para a biblioteca, quer dizer, era um castigo para o aluno e para a bibliotecária. Então, assim, tirar esse estigma da biblioteca é muito importante. E como fazer para tornar a biblioteca mais atrativa, principalmente nessa era tecnológica que a gente vive, né? Aqui, assim, a biblioteca é um espaço de convivência, primeiro. Né? Primeiro que a biblioteca não é um espaço de estudo, a não ser a biblioteca escolar, quer dizer, você vai lá para estudar e tal, mas as bibliotecas têm que ser um espaço de convivência, tem que ser um espaço feliz, um espaço alegre, quer dizer, não precisa ser um espaço pesado, não precisa ser um espaço só silencioso, quer dizer, você precisa repensar a biblioteca como um espaço de convivência. Agora, você precisa receber na biblioteca um público que tenha um mínimo de condição de poder apreciar uma biblioteca na sua plenitude, quer dizer, você precisa ter pessoas alfabetizadas, pessoas que saibam o que é leitura, pessoas que tenham um gosto pela leitura. E essa formação desse leitor normalmente não se dá na biblioteca, ele se dá fora da biblioteca. Quer dizer, a biblioteca só reforça esse aprendizado, esse gosto pela leitura. Quando eu inauguro bibliotecas no interior do Paraná, a primeira coisa que eu ouço normalmente dos prefeitos e dos secretários de educação é: que bom, agora nós temos um local apropriado para os nossos alunos estudarem. Eu falo assim, a biblioteca pública municipal não é para os alunos estudarem, é para os alunos conviverem, é para os alunos namorarem, é para os alunos irem à biblioteca e se divertir. O lugar dessas crianças estudarem é na escola e em casa. Esporadicamente elas podem ir a essa biblioteca. Então tem esse ranço de que a biblioteca é um espaço só de educação, de estudo. E normalmente as crianças encaram a escola como um lugar chato, um lugar opressor. E a biblioteca leva também esse estigma, quer dizer, de ser um lugar chato e um lugar opressor. Então há uma tradição, né, de você tornar a biblioteca não um espaço agradável. Então, é claro que para você trabalhar isso, é preciso você ter várias estratégias dependendo da natureza, do espaço, do seu usuário. Quer dizer, eu acho que o Brasil, e o Paraná incluído aí, vem mudando esse panorama, graças a um esforço de todo mundo de que realmente a leitura precisa de alguma maneira entrar, né, na vida dos brasileiros. A gente vem diminuindo o número de analfabetismo,
né? A gente vem diminuindo o número de analfabetos no Brasil, a gente vem tentando melhorar a escola, quer dizer, tentando dar mais oportunidade para que as pessoas leiam. E aí, é claro, nessa massa de não analfabetos, quer dizer, de alfabetizados, você começa a ter mais leitores, né? Então, automaticamente. Né? É claro que assim, esse caminho para você é muito longo, é muito longo e assim. E leva tempo, né, Rogério, né? Do dia não, pra leva noite, muito né? tempo e a gente tem um déficit muito grande. Quer dizer, você tem hoje 200 milhões de habitantes do Brasil, né? 200 milhões de habitantes, mas quantos desses 200 milhões são leitores? Pouquíssimos são leitores. E quando eu falo em leitor, eu não estou falando naquele leitor que vai para a escola e tem que ler. Esse é obrigado a ler. Quando eu falo em leitor, eu estou falando daquele leitor que busca um livro sem que esse livro peça para ser lido. Isso é o mais importante. Quer dizer, por que você vai ler um livro que necessariamente você não precisaria ler aquele livro? Porque você não vai precisar tirar uma nota, você não vai precisar prestar um concurso, você não precisa fazer nada. Aquele livro está lá, numa biblioteca, numa livraria, está lá um livro de contos, um romance, umas poesias. Você não precisa ler aquele livro, no sentido prático. Mas assim, você também não precisa assistir a novela. Você não precisa ir a um jogo de futebol. É criar uma cultura criar isso, de literatura. Né? Criar a cultura da leitura, dessa leitura assim que não necessariamente não precisaria ser feita. Né? Mas que precisa muito ser feita, por quê? Porque essa leitura é que nos humaniza. Isso é importante. Porque é essa leitura que vai nos aproximar do mundo. É essa leitura que vai fazer com que a gente consiga olhar o mundo e olhar o nosso entorno e consiga perceber o mundo de uma maneira diferente. Falando um pouquinho de mercado editorial, né? A gente tem sentido também aí um crescimento nas pessoas que desejam ser escritoras, nas pessoas que desejam, né, se expressar através da literatura. Mas em contrapartida, o mercado editorial anda fechado, né, para isso. Como que tá essa questão, Rogério? Assim, nunca se... Há uma impressão hoje, eu acompanho o mercado editorial de muito próximo há 15 anos, né, desde que eu fundei o Rascunho, né? Há uma impressão hoje que é muita gente escrevendo, muita gente publicando. Essa impressão se dá porque hoje é uma autoexposição imensa, né, de todo mundo se expõe o tempo todo, né? O mundo hoje, quer dizer, todo mundo entra na vida de todo mundo. Todo mundo tem um blog, né? Todo mundo tem rede social, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Twitter. Eu digo todo mundo, claro, há exceções, eu, por exemplo, não tenho. Mas, assim, a maioria das pessoas, elas se expõem o tempo. Eu vejo coisas absurdas nessas redes sociais, que eu olho e eu fico com vergonha, né? Assim, vergonha alheia. Você olha assim, como é que a pessoa consegue fazer isso? Poxa vida, né? Não era para fazer isso. Então, mas por outro lado, na questão da literatura, essa facilidade de comunicação também dá uma impressão de que há muita gente escrevendo, e muita gente lendo, e muita gente discutindo literatura. Eu não sei até que ponto isso é real, né? Agora, o mercado editorial, e aí você tem, por exemplo, essas pessoas que circulam muito nessas mídias digitais, tem blog, publicam os seus textos nas mídias sociais, principalmente Facebook, Twitter, etc. Essas pessoas ainda têm muita vontade de que a chancela da sua literatura seja pelo livro impresso, né? Porque a parcela dos livros digitais, no caso, no Brasil, é mínima, né? Nos Estados Unidos parece que é 20%, né? Em livros digitais, aí 30% em papel. Isso mostra também que o livro de papel ainda tem uma história muito longa, não vai acabar. Os livros não vão morrer. Não, isso né? é uma balela, isso já está definido, assim, não existe essa chance assim, que os livros de papel acabem. Eu acho isso um absurdo. Mas por outro lado tem essa questão do mercado. Então todas essas pessoas querem uma chancela do livro impresso no papel, na livraria, no tradicional aqui, né, que você possa folhear com capa e tal. Mas existem muitas oportunidades, porque assim, o mercado editorial está super aquecido, né, brasileiro. Por quê? Aí é uma outra questão. Você fala assim, o mercado editorial brasileiro, existem hoje grandes editoras, você tem grandes grupos editoriais estrangeiros no Brasil. A Penguin, por exemplo, comprou a Companhia das Letras, a Santillana comprou a Objetiva, daí parece que a Penguin comprou a Santillana, que era um grupo espanhol, aí virou tudo uma coisa só, daí virou Penguin, Companhia, Objetiva, Faguara. Quase um monopólio das editoras. Mas por que existe um grande mercado editorial brasileiro hoje? Porque o maior comprador de livros do mundo hoje é o governo brasileiro. O governo brasileiro compra bilhões de reais em livros. Para quê? Para abastecer as suas bibliotecas, né, e as suas escolas. Né? E aí tem problemas, porque aí você fala assim, o governo brasileiro compra muito livro. Mas é um descompasso, porque compra muito livro, mas a gente não tem tanto leitor no país. Então, né? Essa é a grande questão. Por quê? Porque é muito mais fácil para um governo comprar livro do que você realmente fazer um projeto de formação de leitores a partir da formação de professores, a partir, né? Então existe é muito mais fácil você fazer uma licitação,
fazer tomada de preços, comprar os livros e colocar esses livros no PNBE e tal, dentro das escolas e bibliotecas. Então há um descompasso. E esse descompasso se dá a partir dessa compra de livros. Claro, eu não sou contra comprar livros, sou muito a favor, quero mais é que as bibliotecas, o governo continue comprando muito livro, né, continue sendo o maior comprador de livros do mundo, mas que esses livros cheguem... Tem função, porque senão fica só empoeirado numa prateleira. Não, e muitas vezes nem na prateleira fica, muitas vezes fica eu já encontrei muito livro encaixotado. Como a gente vê por aí, o livro perdido, né? O tempo todo. Agora, voltando para a questão do mercado, existe hoje uma aposta também das editoras grandes, né? Meu livro saiu por uma grande editora, é um livro de estreia, das editoras também de publicar essa nova literatura brasileira, né? Então você vê novos autores na Rocco, na própria Companhia das Letras, na Alfaguara, nessas editoras grandes que são, que chancelam realmente o teu trabalho como escritor. Agora, e existem as editoras menores, quer dizer, hoje existe uma coisa de impressão por demanda, né? Você faz um livro e imprime 50 em gráficas digitais, 30, 100... Ficou mais democrático, então? Ficou muito mais... Eu acho que ficou muito mais fácil de você divulgar o seu trabalho, de você se mostrar, né? É claro que ainda eu acho que o grande juízo dessa coisa é o leitor, né? Quer dizer, você ainda tem ali o que tem qualidade realmente vai, que nem sempre é isso, mas assim, normalmente o que tem qualidade realmente vai ter uma vida mais longa e tal. Agora, hoje é muito mais fácil, as tecnologias, né, tanto de gráfica, de divulgação, de distribuição, ainda facilitaram muito para quem tem vontade de ser escritor. Né? Porque as pessoas também têm um equívoco, eu acho, muito grande em relação à vida do escritor, que eu vejo muito e me perguntam bastante assim nesses encontros que eu faço, que as pessoas querem escrever, mas as pessoas esquecem que antes de ser escritores tem que ser leitores, né? Então muita gente que eu vejo que quer ser escritor não é leitor. Isso não é possível. Não é possível você fazer um escritor de uma pessoa que não é leitora. Ela até pode ser uma escritora, um escritor ruim, bem ruim. Também tem muito evento literário, tem muita coisa, e muitas vezes esses eventos estão cheios, as pessoas estão ouvindo autores, né, falar em flips, em vários eventos que tem no Brasil todo, que eu sempre estou participando, e muitas vezes as pessoas não leem. Elas gostam do evento em si. Gostam de ouvir a pessoa falando. Até porque assim, você ir a um evento literário, ou você né? é muito mais fácil do que você ler um livro de 400 páginas. Entendeu? Você participa de um evento, você ouve um escritor que fala coisas interessantes ou não, né? Mas agora você encarar aquele livro de 400 páginas, você vai ter que pelo menos ter aí uns 15, 20 dias da sua vida tomados, né, por aquele livro. Falando de eventos de literatura, você faz o Paiol Literário aqui em Curitiba, né? Como que funciona esse evento? O Paiol esse ano a gente deu uma parada, mas ele vem desde 2006, né, a gente já trouxe mais de 60 autores, primeiro era lá no Teatro Paiol, e por isso surgiu o nome Paiol Literário, depois fizemos no Sesc, no Paço, ali na Praça Generoso Marques, que é um evento de bate-papo com escritores, é uma tentativa de fazer uma radiografia, assim, um raio-x da literatura brasileira contemporânea, porque esses eventos são todos gravados, né, e todos transcritos depois em forma de entrevista no rascunho, vai sair a gente está negociando para fazer um livro, com esses mais de 60 autores, e é uma memória da literatura brasileira, porque todos os grandes autores, por exemplo, o João Baldo Ribeiro, quando faleceu, muitas das referências remetiam ao Paiol Literário, que era uma das entrevistas mais longas que ele tinha dado, né, que é uma conversa de 1h30. Tá? Então todos esses autores, grandes autores da literatura brasileira, passaram pelo Paiol Literário. Eu acho importante, assim, mesmo que ele não volte no ano que vem, eu acho que possivelmente volte agora em 2015, uma edição nova, ele fez um papel importante, cumpriu um papel importante, que mostrar o que pensam esses escritores, os principais escritores brasileiros nesse início de século, assim. Isso como registro histórico do Brasil eu acho importante, porque daqui a, 100 anos, alguém que quisesse se interessar por que pensavam os autores, quais eram as preocupações com o início das mídias sociais, qualquer assunto que fosse, está ali, está registrado. E é um dos objetivos do rascunho também, né? Vamos falar então das suas obras. A gente tem aqui o rascunho. Eu queria que você me contasse um pouquinho, então, da história desse jornal, que já tem uma década, né? Já tem 15, vai fazer 15 anos, na verdade. Quase indo para 2. Já tá um adolescente, né? Já vai ter que fazer um baile de debutante para ele. Em abril ele faz 15 anos, né? Abril de 2015, ele começou lá em 8 de abril de 2000. Ele era um suplemento do Jornal do Estado, né? Pequeno, tinha 8 páginas. Né? Hoje ele tem 32.
4 cadernos, a gente tem aí cerca de 50 colaboradores do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil, tem ilustradores, escritores, jornalistas, professores, e aí a gente tem cerca de 50 mil leitores, em média, por mês. Mas é um jornal ele ganhou essa notoriedade, mas pela teimosia, né? Porque ele tem muita história. E difícil um jornal que fala de literatura no Brasil, né? E aí hoje ele é um dos poucos, né? Assim, o único quase. Os suplementos dos grandes jornais estão acabando e o rascunho continua. É um meio teimoso. A gente tem até um burrinho, né? O nosso símbolo é um burrinho, assim, o burrinho da teimosia, né? E aí o jornal se mantém bem, assim, hoje, né? Quer dizer, sempre com dificuldade financeira, óbvia, né? Mas aí tem os assinantes, tem anunciantes. Esse ano tem uma Lei Rouanet, depois de 14 anos a gente resolveu fazer uma Lei Rouanet. E ele faz, assim, cumpre um papel que eu acho que é importante, não por minha culpa, mas por culpa de todos os colaboradores aí, que é bem interessante, que é de dar vida para a literatura, de discutir a literatura brasileira, de publicar novos autores, publicar autores que às vezes não tem espaço na grande mídia, então editoras menores, então está todo mundo dentro do rascunho, né? E aí isso cria, as pessoas veem com bons olhos assim, o jornal, porque é um espaço bastante democrático, né? E tem muita gente trabalhando, muita gente escrevendo, muita gente brigando para que o jornal se mantenha. É isso, é uma aventura que deu certo. Tem uma diversidade boa, né? E vocês fizeram uma versão também para a biblioteca pública, que é o Cândido, né? Que tem que é outra coisa, assim, as pessoas até confundem agora, isso é um problema de você fazer muita coisa na vida, porque as pessoas falam, eu li tal texto no rascunho, eu falei, não foi no rascunho, foi no Cândido, e vice-versa, assim, sempre há uma confusão. Porque o Cândido é o jornal da biblioteca pública, ele tem um perfil editorial diferente do rascunho, eu praticamente não me interfiro em nada assim no Cândido, quer dizer, me interfiro no sentido de que eu participo pouco da própria construção de pauta, deixo muito livre a equipe do Cândido para fazer as edições, né, do jornal, e ele tem uma característica completamente diferente do rascunho. O rascunho é mais de crítica, mais de resenha, mais de entrevista, e o Cândido ele já é mais de pensar alguns temas e discutir esses temas, publicar inédito e tal. Ele é bem diferente assim, né, do rascunho. Claro que alguns pontos eles se aproximam porque é literatura, na verdade, né? Tudo é uma coisa só. Agora até o formato é diferente, impressão, papel. Mas tem isso consolidado no mercado também, né? Bem. Também distribuição gratuita. E ele tem uma tiragem boa, né? Porque ele tem uma tiragem de 10 mil exemplares no papel e tem uma rede de distribuição bem interessante, né? Brasil todo, bibliotecas, então aí no estado a gente consegue ali fazer uma distribuição bacana, tem um site legal. Então são veículos importantes que ajudam a consolidar Curitiba e o Paraná no centro da literatura brasileira, da cultura brasileira, como o Curitiba sempre teve uma tradição muito importante assim, em veículos culturais, né? Desde o Joaquim, lá com o Dalton Trevisan, Nicolau, que saiu agora uma edição facsimilar do Nicolau. Então isso é importante, eu acho bacana consolidar e fortalecer esse núcleo de literatura aqui em Curitiba, porque eu acho que a cidade ganha com isso. Por mais que seja uma coisa que as pessoas não deem importância, eu acho que as pessoas realmente não dão importância para isso, né? Eu tenho isso muito claro comigo, eu levo isso todo dia, assim, eu sou um otimista, pessimista o tempo todo, sou muito otimista, mas eu sei que por trás disso há um pessimismo em relação a isso. Eu acho importante você fazer esse trabalho, porque isso pode de alguma maneira gerar novos leitores, gerar o interesse pela literatura. Eu lembro muito que eu ia à biblioteca pública quando eu era criança, né? Eu trabalhava numa dental ali na Rua 15, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. A minha lembrança afetiva de que eu ia à biblioteca pública buscar o Nicolau é muito forte. E assim, eu tenho certeza que daqui, sei lá, eu nem vou estar mais aqui, mas vai ter alguém sentado em algum lugar falando assim, eu lembro quando eu ia lá na biblioteca pública e pegava o rascunho, ou pegava o Cândido. Eu tenho certeza que isso aqui é importante na vida de algumas pessoas. E preserva a memória, como você falou, né? O que você gosta e acredita. Tá? Preserva e discute. Eu acho que assim, o rascunho fez a diferença na vida de alguém. Nem que seja de uma pessoa nesses 15 anos, mas eu tenho certeza que alguém mudou alguma coisa na vida, na percepção do mundo, na percepção dele no mundo a partir do rascunho. E você tem um livro também, né? Acabou de lançar, Na Escuridão Amanhã. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que fala. Esse é um romance, né? Eu lancei ano passado, saiu pela Kozak Naif, né? Que é uma editora bem interessante, assim, lá de São Paulo. É um livro que eu trabalhei durante muitos anos, foram 14 anos até a sua publicação, né? E aí conta uma história de uma família, eu sempre falo sobre isso, fui até para Guarulhos agora recentemente falar sobre isso.
sobre essa questão de como as pessoas confundem um pouco. Eu trabalho muito no limite entre a minha vida e a literatura e a ficção. Eu uso muitos elementos da minha vida na minha ficção, né? Então é a história de uma família que vem da roça para uma cidade grande, que não tem nome, mas é C, e todo mundo acha que é Curitiba, eu deixo achar e também não digo que é nem que não é. É uma família, né, de retirantes, aqui no sul do Brasil, e aí tem toda uma história que é narrada por dois irmãos, né? Um irmão conversa com a mãe, nos capítulos, né, tentando contar a história, porque aquela família aconteceu o que aconteceu com ela, porque tem um crime, um grande pecado no núcleo dessa família. E aí outro irmão que narra com cartas para o pai, tentando entender por que o pai fez aquilo que fez, com a filha que acabou morrendo. Aí você fala assim, tem muitas aproximações, porque meu avô se suicidou, né? Eu tenho um suicídio nesse livro. A minha irmã morreu com 27 anos, né? De repente, assim, do nada, um dia ela resolveu morrer e morreu, né? E esse livro também, a filha, né, a irmã dos dois narradores, também morre muito jovem, e é o núcleo central do romance ali, quando você tenta entender o que o pai fez para aquela filha e por que a filha morreu naquele momento, né? Mas não é a morte da minha irmã e não é meu pai, né? Se meu pai fosse esse sujeito do livro aqui, seria um monstro, né? Porque é um pai opressor. Meu pai nunca foi um cara opressor, muito pelo contrário, né? Então é isso, é uma história. O que eu pego algumas coisas que aconteceram na minha vida e transformo isso literariamente, né? Isso faz parte de um projeto que é uma trilogia, chama Trilogia do Abismo, né? Esse primeiro livro foi centrado no pai. O segundo livro que eu estou escrevendo para sair, espero, em 2016, é centrado na figura da mãe. Por quê? Aí você vai falar, também tem a ver com a sua vida. Tem, porque assim, eu acompanhei todo o final da vida. Minha mãe morreu, eu encontrei minha mãe morta, né, na cama no dia 15 de julho do ano passado, né, eu morava com ela, e ela tinha um câncer terminal, e eu acompanhei toda a trajetória de morte dela, né, esse final, foram uns 2 anos, eu acompanhei no Erasto Gettman, fiz o tratamento, levava, tenho histórias, né, então eu escrevi mais ou menos talvez umas 40 crônicas no Vida Breve, que é um outro projeto que eu tenho, 40 crônicas acompanhando essa trajetória. Eu vou pegar essas crônicas e vou transformar num romance que tem junto um sobrevivente de Auschwitz, um velho que supostamente sobreviveu a Auschwitz, e o narrador tem um envolvimento amoroso com a vizinha. Então eu vou contar uma história em que um narrador acompanha a trajetória final de uma mulher com câncer, de uma mãe, a mãe dele com câncer. E é a minha mãe? Não. Aquela mulher que está ali naquele livro de alguma maneira e não é, porque eu vou transformar essa mãe a partir da visão que eu tenho e a partir da literatura e da ficção, né? Porque minha mãe passou os últimos dias da vida dela num sofá, né? Ela morava num sofá. Eu até tenho uma crônica que começa assim: a mãe mora num sofá, porque ela tinha traqueostomia, né? Ela respirava por aqui e tinha uma ginenostomia que se alimentava, então ela não saía do sofá. Às vezes dava uns 3 ou 4 passos até a cozinha e voltava e ficava ali. Então eu vou transformar esse drama, que é um drama humano, muito comum a muitas pessoas, né? Junto com essa ficção total, daí, que é a questão do sobrevivente de Auschwitz. Daí tem uma história que o narrador vai ler para ele, daí se envolve com a vizinha, porque a vizinha também vai ler para esse velho, que é um sobrevivente de Auschwitz. Daí tem um livro dentro do livro, porque eles leem para ele um livro do Primo Levi. O Primo Levi sobreviveu a Auschwitz, né? Ele foi a Auschwitz, escreveu um livro, E é Isto um Homem, né, que é o melhor relato sobre o nazismo, né, sobre um campo de concentração, e ele lê esse livro para esse velho, e esse velho acha que foi ele que escreveu esse livro, né? Então tem essa coisa da memória, do final da vida, das relações com o passado, e junto com isso tem o drama humano, que é esse final, que é o acompanhar esse definhar assim muito lentamente de uma mulher, né, no final da sua vida. Então é isso. Isso é uma trilogia, daí depois o último livro é centrado na figura do filho, daí do narrador. Aguardando, né? Rogério, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo no Café, foi muito bom, eu viu? Agradeço, foi ótimo. Imagina. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site ou redes sociais. Na semana que vem eu te espero com mais Papo no Café. Até mais!